Você gia paru para pensar no que realmente nos faz envelhecer? Será que é possível frear os mecanismos biológicos que le vamao envelhecimento? Ou até mesmo reverter-los, nos dando a chance de vivre para sempre? Nos vidéos de hoje, vamos explorar profondamente por que envelhecemos como a ciência suggère que poderiamo, quem sabe, manipular nossa célula para interromper ou até reverter esse processo. É possível que já exista uma tecnologia capaz de prolongar a vida, mas que esteja sendo ocultada de nós? Bizarro, naoe? Mas me conta, se você pudesse viver para sempre, o que faria? Você acha que viver eternamente seria uma benção ou fardo? Dex ce commentario et en bexoe. Enquanto isso, nao esqueça de se inscrever no canal para nao perder nenhuma novidade sobre o mundo fascinante da ciência. Aqui no canal, minha missão é simplificar o conhecimento científico de maneira que você possa entender como funciona a ciência complexa que acontece no laboratório. Graças ao apoio dos membros, estou aqui para te trazer conteúdo incrível como esse. Sem me enrolação, para entendermos o que está por trás da imortalidade, precisamos primeiro entender o que de fato nos faz envelhecer. Afinal, o que ocorre no nosso corpo para que, como o passar dos anos, nossa juventude dê lugar ao sine de envelhecimento. A célula do nosso corpo está constantemente se dividendo para garantir nosso crescimento e manter nossa funcionalidade. Esse processo acontece de forma incessante, comme cellula d'appel, fígado e até mesmo do cérebro se replicando continuamente. Durant essa divisão, o DNA, que contém nosso código genético, precisa ser duplicado para garantir que a nova célula tenha un formato corta. Porém, como já falamos em vídeo anterior, especialmente na nossa série sobre o câncer, quando a célula se dividem, podem ocorrer erros. Felizmente, nosso corpo tem mecanismo de reparo que corrigem a maioria des erros, garantindo que não tenhamos problema maior, ao menos enquanto somos jovens. No entanto, à medida que envelhecemos, o acumulo de mutações no DNA e a redução da eficiência dos sistemas de reparo começam a afetar a funcionalidade de nossa célula. O resultado? Nosso corpo começa a mostrar sinais de desgaste. Nosso músculo e ossos enfraquecem, nosso sistema imunológico fica menos eficiente somo, mas sustive a doença. Contudo, se o envelhecimento fosse explicado apenas pelo acumulo de mutações genéticas, pessoa que mantém hábitos saudáveis deveriam envelhecer, certo? Mas, como sabemos, mesmo aquele que seguem uma vida regrada e saudável continuam a envelhecer. Isso nos leva a outro fator crucial no processo de envelhecimento. Além das mutações genéticas, uma descoberta feita em 2009 por três cientistas, que les rende au Prêmio Nobel de Medicina, nos trouxe uma nova perspectiva sobre o envelhecimento. Elle identificará uma proteína que parece estar diretamente relacionada ao processo de envelhecimento e, potencialmente, à imortalidade. Para entender melhor isso, precisamos olhar mais de perto para os cromossomos, a estrutura que contém nosso DNA compactado. Cada célula do nosso corpo possui 46 cromossomos, eles são essenciais para o controle da nossa replicação celular. Quando uma célula se divide, são os cromossomos que garantem que o DNA seja transmitido corretamente para a nova célula. No entanto, mesmo comme toda essa organização, a célula tem uma limite. E em 1961, os cientistas Leonard Flick e Paul Morehead descobriram que a célula não pode se dividir indefinidamente. Existe ponto que ela simplesmente param de se replicar, fenômeno conhecido como o limite de Flick. Mas por que isso acontece? A resposta está no telômero, pequena estrutura que protege a extremidade dos nossos cromossomos. Pense neles como a ponta de plástico de cadarço, que evitam que ele se desfaça. A cada divisão celular, pequeno pedaço do telômero é perdido, e como tempo, ele ficam tão curto que a célula não pode mais se dividir. Quando nascemos, nosso telômero são relativamente longo, mas, à medida que envelhecemos e nossa célula continuam a se dividir, elles encurtam progressivamente. E recém-nascido, os telômeros possuem cerca de 11.000 bases, enquanto idoso, esse número que para cerca de 4.000. O resultado? A célula atteint o limite de Flick d'exam de se dividir, levando ao envelhecimento dos tecidos, como podemos ver claramente na pele das pessoas mais velhas, que não se regenera como a mesma rapidez de uma pele jovem. Mas será que podemos manipular esse processo e, quem sabe, reverter o envelhecimento? É o que a ciência está tentando descobrir. Você sabia que o encurtamento dos telômeros pode chegar a tal ponto que o DNA começa a perder sua estabilidade? Quando isso acontece, a célula simplesmente param de se multiplicar e acabam perdendo sua função. E outra palavra, ela envelhecem.
Agora, vamo pensar puco. Appel et orgao que se renova constantement, comme a cellula d'appel se dividendo a todo momento, different das cellulado cerebro, que se dividem pucavez ao longo da vida. Mas, ce a cellula d'appel também sofrem es degast comme encurtamento dos telomro, porque os bebenao temruga? Poae. Existe mécanismo nonoso corpo que impede que os telomro das cellula d'appel diminuam rapidamente, entendez es processo et achave para desvendar o segredo da imortalidad. Isso tem tudo a ver comme uma descoberta científica que le vous a au Premio Nobel de 2009. Imagine Asena, et Ramana de Natal de 1984, en canto muta pessoa estavam casa comemorando comme sua familia, Carol Grede, uma estudante de biologia, sua orientadora, Elizabeth Blackburn, estavam no laboratorio da Universidad da California tentando resolver misterio. Porque alguma cellula pareciam regenerar se telomro en canto utranao? Et là suspetavam que houvesse processo químico dentro dessa cellula, responsave por essa regeneração. Fuenes momento que ela fizram uma descoberta incrível. A evolução havia desenvolvido mecanismo para evitar o encurtamento dos telomro assim, preservar a juventude das cellula. Esse mecanismo envolvia uma proteína que ficou conhecida como proteína da imortalidade. Carol Grede, aos 23 anos, descobriu a telomerase, uma proteína capaz de reconstruire os telomro e prolongar o tempo de vida das cellula. Essa descoberta foi tão impactante que, em 2009, ela, sua orientadora Elizabeth Blackburn e colaborador recebram o Prêmio Nobel de Medicina. Agora, você deve estar pensando, pronto. A solução para a imortalidade está na telomerase. Basta estimular sua produção nas cellula e vivremo para sempre. Mas, infelizmente, não é tão simple assim. Primeiro, nem toda a cellula produzem telomerase em grande quantidade. Por exemplo, a cellula tronco, que dao origem a cellula d'appel, possuem muito mais telomerase do que a cellula da superfície d'appel. Faz sentido, já que a cellula tronco precisam se dividir constantemente para formar nova cellula, enquanto a cellula da superfície estao, mais focada no proteger. Agora, vem o grande desafio. Aumentar artificialmente a produção de telomerase nas cellula pode ter consequência grave. Pensa comigo. Uma cellula que produz mais telomerase pode regenerar, ce telomro e continuar se dividendo além do limite natural. Isso parece ótimo, certo? Mas o problema é que, a cada divisão celular, existe a chance de ocorrer mutação. E o que acontece quando uma cellula começa a se dividir descontroladamente e acumula mutação. Isso pode levar ao surgimento de cellula cancerígena, que são, essência, cellula imorte. Cellula cancerosa produzem grande quantidade de telomerase continuam se multiplicando indefinidamente, sem respeitar os limites normés do corpo. Outra palavra, o câncer pode ser visto como efeito colateral indesejado da imortalidade celular. Mesmo assim, a ciência não para. Atualmente, muito estudo está sendo conduzido para descobrir como prolongar a vida das células sem causar câncer. E agora, eu vou te apresentar alguma das descobertas mais recentes da ciência sobre como manipular os telomro e a telomerase para vivermo, mais de 100 anos como sod. Tudo está relacionado com a capacidade da telomerase de responder a estímulo externo. Isso significa que existem alguma ação que podemos tomar, comprovada pela ciência, para aumentar a atividade da telomerase de forma segura, sem nos expor ao risco de desenvolver câncer. Primeira ação, alimentação. Diversos estudos mostram que uma dieta equilibrada está diretamente relacionada a menor ritmo de encurtamento dos telomro. Estudo realizado com Müller nos Estados Unidos, por exemplo, revelou que o consumo de fibra, especialmente de cereais, está associado a telomro mais longo e a uma maior atividade da telomerase. Claro, não adianta ser por e comendo tonelada de cereais de uma vez, mas essa pesquisa sugere que uma dieta saudável pode ajudar a retardar o processo de envelhecimento. Segunda ação, atividade física. A prática regular de exercício físico também tem impacto positivo sobre os telomro. Estudo revelou que pessoa que começaram a fazer exercício aeróbico regularmente apresentaram telomro, mais longo do que aquela que permaneceram sedentária. Isso é excelente motivo para você começar a se exercitar agora mesmo. No entanto, é importante lembrar que o excesso de exercício pode ter o efeito contrário. Atleta profissionais que treinam de maneira exhaustiva ao longo da vida, por exemplo, tendem a ter telomro mais curto, o que indica que sua célula está mais proxima de atingir o limite de divisão. Terceira ação, sono de qualidade. Já sabemos que o sono é fundamental para a nossa saúde como todo,
mas a novidade e que ele também m'influencia diretamente os telomro. Pesquisa mostram que pessoa que dormem pelo menos cet rapport noit apresentam telomro mais longo, ou que suggère que boa noite de sono est essentiel para preservar a juventude celular. Carta a sao, saúde mental. Como está sua saúde mental e emocional? Estresse, ansiedade a te vive e ambiante comme barulho ou poluição excessiva podem contribuir para o encurtamento dos telomro. Estudo mostram que pessoa que vive constant estado de estresse tem telomro mais curto. Além disso, prática de meditação, como o mindfulness, podem aumentar até 17% a atividade da telomerase apenas 3 meses, segundo uma pesquisa recente. Ou seja, cuidar da mente est ao importante quanto cuidar do corpo quando o assunto e longevidade. Agora, antes de terminar, é importante lembrar que toda essa pesquisa indicam que habitoso deve podem sim ajudar a aumentar a atividade da telomerase a preservar os telomro por mais tempo. No entanto, como falamos no início do vídeo, o encurtamento dos telomro é apenas uma das várias causas do envelhecimento. Ainda não sabemos se essa prática será o suficiente para interromper o processo de envelhecimento completamente. Se você quiser saber mais sobre outra coisa do envelhecimento, me conta no comentário. Quem sabe faça vídeo explorando esse assunto mais de tal. E se você chegou até aqui, não esqueça de assistir aos vídeos da nossa série sobre o câncer para entender como ele começa e o que podemos fazer para evitá-lo. Agora que você já conhece pouco sobre como os telomro e a telomerase influenciam o processo de envelhecimento, que tal começar a aplicar essa dica no seu dia a dia? Cuidar da alimentação, praticar atividade física regularmente, garantir boa noite de sono e manter a saúde mental dia podem ser os primeiro passo para viver melhor. Se você achou esse conteúdo útil, compartilhe com seu amigo e familiar para que ele também descubram os segredos da longevidade. E não se esqueça, dex like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos junto nessa jornada busca de uma vida longa e saudável. Grande abraço e até o próximo vídeo.